Vai nesse, então, julgamentos de processo em pauta, com prioridade para os habeas corpus, feitos com advogados inscritos para ostentação oral e os que tiverem com pedido de vista. Então, o primeiro caso aqui com ostentação oral é a apelação EPROC número 0000657, 48/2019, relator desembargador Sócrates, revisor, eu sou o revisor, apelantes Juliano Santana Lopes de Figueiredo e Matheus Teodoro da Silva. Advogado Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo, apelado do Ministério Público. Como é nossa praxe aqui, doutora, caso a senhora concorde também, a gente já conhece o relatório e nós iríamos direto para a assentação oral. Doutor Berlinque, fique à vontade, prazer tê-lo novamente conosco. Pelo prazo de até 20 minutos. Uma boa tarde, excelentíssimo senhor desembargador Coronel PM James Ferreira Santos, eminente presidente dessa colenda segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Meus respeitos, minha consideração, assim como sempre o fazemos, estendo os cumprimentos na figura de Vossa Excelência, já pedindo licença para cumprimentar, obviamente, o excelentíssimo senhor desembargador Coronel PM Sócrates Edgar dos Anjos e, da mesma forma, o excelentíssimo senhor desembargador Fernando Armando Ribeiro. Preclara a Procuradora de Justiça, doutora Karen, seja muito bem-vinda à Justiça Militar de Minas Gerais. Uma honra e satisfação tê-la aqui conosco. E saiba que sou muito feliz em trabalhar nessa Casa de Justiça castrense, assim como tenho certeza que a senhora também o será nesse período que aqui permanecerá. Seja muito bem-vinda. Prezado doutor Eli Alvarenga, meus respeitos, minha consideração. Prezado Marçal, minha continência. Prezado Paulo, uma boa tarde a todos, inclusive, que nos assistem pela rede mundial de computadores. Excelentíssimos senhores desembargadores, o que nos traz a púlpito na presente sustentação, nessa tarde de quinta-feira, antes de qualquer circunstância afeta ao julgamento, gostaria de fazer um preâmbulo, desembargador James, com relação à realidade efetiva da criminalidade oriunda da 2ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais, que compreende 18 municípios, dentre eles Contagem, Ribeirão das Neves e Betim, local, desembargador Fernando Armando, que se deram os fatos levados a efeito por meio do processo penal militar, que culminou com uma respeitável sentença condenatória em desfavor dos ora apelantes. O apelante, graduado, 3º sargento, a uma pena, desembargador Sócrates, de 1 ano e 6 meses, e o soldado a uma pena de 1 ano e 4 meses por terem, em tese, cometido o crime previsto no artigo 312 do Código Penal Militar, tipificado como falsidade ideológica, por terem, em tese, inserido informações inverídicas na lavratura do registro de evento de defesa social, correlato a uma ocorrência altamente complexa que, segundo o Manual Técnico Profissional número 2, demandou uma intervenção de nível estratégico de número 3, com um indivíduo altamente perigoso, com histórico de troca de tiros com outras guarnições policiais, suspeito de ser o homicida de um policial militar em Betim e com a constatação efetiva de ser o chefe do tráfico de drogas no Logradouro, onde a abordagem aconteceu, notadamente no bairro Jardim Teresópolis, na cidade de Betim. Desembargador Fernando Armando, desembargador James, desembargador Sócrates. E nós conhecemos a realidade dessa localidade, do Jardim Teresópolis, em Betim, e conhecemos, acima de tudo, a realidade da criminalidade da 2ª RPM e, especificamente, a de Betim, que, diga-se de passagem, vem sendo contida e contingenciada através do trabalho excelente e profícuo de uma tropa composta por pessoas com os perfis dos ora apelantes, que, antes de mais nada, ostentam, preclara a Procuradora de Justiça, doutora Karen, ficha funcional impecável, nunca tendo sido punidos e nem tampouco submetidos a processo penal comum ou militar. Mas, no caso em exame, infelizmente, restaram condenados. E agora, partindo às argumentações e às fundamentações da irresignação apresentada por nós, embora existam portentosas preliminares arguídas no presente manejo,
vou aqui pedir licença para destacar apenas uma, desembargador James, e que, inclusive, merece um escrutínio profundo à luz do que traz consigo a literalidade do artigo 500 do Código de Processo Penal Militar, desembargador Fernando Armando, com relação às nulidades nos processos penais castrenses. Digo isso porque o artigo 158-A foi inserido no Código de Processo Penal Comum através do pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Logo, obviamente, após a ocorrência dos fatos levados a julgamento na presente apelação. Mas não é por isso que nós vamos deixar de levar em consideração que provas digitais carreadas aos autos de processos penais, inclusive militares, não devam ser convalidadas por meio de um processo específico de aferição de sua legitimidade. Digo isso porque antes mesmo de qualquer normativa nesse sentido, inserida no ordenamento processual penal brasileiro, nós já vivemos sob a égide da norma ISO-IEC da Associação Brasileira de Normas Técnicas, de número 27.037 de 2013, que traz consigo toda a roupagem e os mecanismos, desembargador Sócrates, de aferição de validade das provas digitais. Digo isso porque quem está condenando os apelantes nessa circunstância é a imprensa, por meio de um vídeo que chegou ao seu conhecimento sem o mínimo processo de validação de uma possível cadeia de custódia e, sobretudo, de sua validação. E, além do mais, vídeos que são encaminhados para o WhatsApp da TV Record, como tendo sido construídos naquela data às 10 horas e 34 minutos. Porém, o e-mail que chega para a Record, nessa mesma data, traz consigo a hora de 9 horas e 30 e poucos minutos. Ou seja, o e-mail chega às 9h30 e pouco, com 2 vídeos que foram produzidos depois desse horário. Tá, doutor? Mas em algum momento, o horário do telefone celular que produziu os vídeos pode ter sido alterado. Sim, pode ser. Mas pode ser também que esses vídeos tenham sido manipulados. E se de um lado nós não conseguimos materializar que foram e são ilegítimos, por outro, a investigação persecutória, unilateral, também não os convalidou. Inclusive, nós requisitamos, nos autos da ação penal militar, fosse diligenciado para ver se conseguimos o DVR, onde supostamente esses vídeos estariam e foram sido extraídos. Não existe DVR. E passando a uma análise do layout desses vídeos, é impossível constatar se aquelas pessoas com roupas marrons são, inclusive, os policiais militares, ora, submetidos a uma condenação. E é nesse sentido que nós sustentamos, inclusive, a consideração dessas provas como sendo ilícitas, com o seu ulterior desentranhamento, o que, por consequência óbvia, serviria para fragilizar bastante, para não dizer integralmente, a narrativa aposta na exordial acusatória, dado ao princípio da consubstanciação, da congruência, da adstrição e afins. Mas acaso superada essa preliminar e as demais portentosas, e aqui já parabenizando o excelente trabalho desenvolvido pelas componentes do meu time, na pessoa da doutora Mariana Félix, vamos retomar a conjuntura trazida aqui no início dessa peroração com relação à análise criminológica feita com base em dados estatísticos correlatos à 2ª Região da Polícia Militar e toda a vida pregressa da suposta vítima, que não serve para lançar a detrimento a fé pública da palavra dos policiais. E esse processo já começa com muita confusão, porque essa ocorrência de nível 3, de nível de intervenção estratégica 3, evolui para um escalonamento próprio com o utilizamento de força letal, de força letal, que culminou com a morte desse indivíduo altamente perigoso. O que restou de acusação e que culminou com a condenação dos ora apelantes, com base numa suposta falsidade ideológica, teria sido a inserção de informações inverídicas no REDS correlato ao registro desses fatos
que culminaram com a morte desse indivíduo altamente perigoso, resistente ativo, que desde o início desobedeceu e desacatou as ordens emanadas pelos apelantes e pela guarnição, fugiu empreendendo fuga, efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição, desembargador Sócrates, foi contido num beco, trazido até a viatura, e aí sim, se considerarmos as imagens como sendo legítimas, e se em algum momento elas possam consubstanciar, sustentar e fundamentar que aquele episódio diz respeito aos orapelantes, tudo isso está descrito no auto de resistência do REDS. Tudo que a suposta vítima apresentou de resistência ativa, todas as ações que foram desenvolvidas e levadas a efeito pelos militares orapelantes, dentre elas as metodologias de controle de contato, soco, imobilização, que pode ser o mata-leão, que pode ser a algemação, e o uso finalístico da força letal como última rácio. Infelizmente, em razão de terem sido submetidos a uma injusta agressão pelos disparos de arma de fogo empreendidos pela suposta vítima. E eu digo que houve muita confusão no julgamento desse processo, permissa vênia, com todo respeito à sua excelência, juíza titular da terceira auditoria, e com todo respeito até o próprio Conselho Permanente de Justiça, que julgou efetivamente esse crime militar impróprio, porque em todo tempo a tendência, provocada inclusive estrategicamente pelo Ministério Público, que está tudo certo, cada um faz o seu papel, era de se trazer ao juízo de cognição uma interpretação correlata ao crime de homicídio. E crime de homicídio, vossas excelências conhecem muito bem do que eu, é de previsão de competência prevista no inciso 38 do artigo 5º da Constituição. Quem vai julgar é a sociedade por meio de um conselho de sentença formado na Justiça Comum no Tribunal do Júri. E talvez por essa confusão, tudo isso redundou nessa condenação, que nós, permissa vênia, reputamos como sendo equivocada nesse sentido. Primeiro, desembargador James, numa análise técnica doutrinária, se temos um crime-fim de maior potencial correlato ao homicídio, e se para chegarmos até ele outros crimes de nível intermediário ou leve foram cometidos, haveríamos de ter aqui a aplicação do princípio da consunção, desembargador Fernando. Embora o crime doloso contra a vida não possa ser julgado nessa justiça castrense. Mas aqui não seria nem o caso de consunção para a absorção do crime de falsidade ideológica pelo crime de homicídio. Aqui é o caso efetivo de insuficiência de provas de que tenham cometido o crime previsto no artigo 312 do Código Penal Militar, desembargador Sócrates. Porque toda a ação policial desenvolvida naquele episódio, além de estar no histórico do REDS, consta também do auto de resistência, que é peça própria a legitimar o uso de força, inclusive letal, por parte de policiais militares nessas circunstâncias. E se em algum momento a narrativa tangenciou minimamente a realidade, essa culpa não pode ser atribuída aos orapelantes, porque não foram eles os responsáveis pela lavratura, e sim o sargento Willer, comandante de uma outra guarnição tático-móvel do 66º Batalhão. Eles pura e simplesmente relataram o ocorrido, e é o que habitualmente acontece, desembargador James. A guarnição que se envolveu em intervenção letal invariavelmente não é designada para fazer o registro desse episódio, desembargador Fernando, obviamente até para manter a lisura da questão e de uma possível persecução, mas se houve uma mínima incongruência nesse sentido, não parte de um pressuposto doloso que tenha sido efetivamente provado na instrução processual penal em primeira instância. E nesse sentido, se há dúvida razoável com relação a isso, e a dúvida está posta de maneira patente por meio da instrução, o melhor caminho a ser seguido, de melhor alvitre, é da aplicação do indúbio pro réu, buscando, assim, a melhor aplicação de uma absolvição pautada pela insuficiência de provas para uma condenação. Condenar por dedução
por suposição de que em algum momento houve uma incoerência entre as imagens e o REDS, não pode ser algo que receba guarida do ordenamento processual penal brasileiro. E a doutrina diz que, nesses casos, havendo dúvida razoável, o melhor caminho a ser seguido pelo julgador é a aplicação da dúvida pro rei. E digo isso com muita tranquilidade nesse sentido, porque nós não podemos, em momento algum, criar um background de elevação e exaltação da conduta de uma suposta vítima que não está aqui para se defender, mas não estou aqui para, em momento algum, degradar a sua imagem. Estou falando aqui do que nós temos materializado nos autos em termos de antecedentes criminais. Enaltecer uma postura altamente resistente ativa em detrimento de uma ação altamente legítima. E é nesse sentido que nós pugnamos por uma análise profunda sobre todas essas nuances, para que, de fato, não permaneçam sendo submetidos a uma condenação injusta, havendo dúvida razoável. E se há dúvida razoável com relação a isso, na nossa concepção aqui nem deveria ser aplicado o princípio da consunção, para que o crime do 312 seja absolvido pelo homicídio, porque não há realmente viabilidade para lançarmos o crime militar a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri em razão do princípio da especialidade. Mas aqui nessa Casa de Justiça castrense, além de já terem sido absolvidos, inclusive outra confusão, porque foram submetidos a um processo penal militar sob acusação de lesão corporal sem o exame de corpo de delito. E o Ministério Público, com todo respeito, pede absolvição pela prescrição, mas não, nós enfrentamos o mérito. E Sua Excelência, douta magistrada, no juízo singular de prelibação, entendeu que, de fato, inexiste materialidade para que sejam processados pelo crime de lesão corporal em razão da inexistência de exame de corpo de delito. Não há nos autos exame de corpo de delito. Há nos autos laudo de necrópsia ou necropsia, porque o resultado morte foi evidente. Então, sequer deveriam ter sido processados pelo crime de lesão corporal e foram absolvidos. E como, sendo absolvidos do crime de lesão corporal, podem ser condenados pelo crime de falsidade ideológica, se o que está posto no auto de resistência tem conexão direta com a lesão corporal? O auto de resistência serve para justificar uma intervenção com uso de força que ocasionou lesão. Como uma sentença pode ultrapassar a perspectiva de um crime conexo a outro, sendo que esse, ao ser julgado, restou não materializado? Se a falsidade ideológica se prestou para chegar ao resultado morte ou lesão corporal, aqui a interpretação deveria ser pela absorção, pela consunção. Mas se a lesão corporal não existiu em razão da absolvição, como adentrar o mérito em um julgamento lógico? E aqui, com todo respeito, eu não atribuo silogismo a isso, de um crime de falso que está conexo a um crime que não existiu em razão da absolvição. É nesse sentido que nós pugnamos, seja integralmente reformada a respeitável sentença condenatória, para que ambos militares honrados, altamente produtivos no portfólio tático móvel do 66º Batalhão, com números expressivos de apreensões de armas, de drogas e de traficantes e ofensores motivados contumazes, nos termos do artigo 439, a linha E do Código de Processo Penal Militar, deixando para o Tribunal do Júri dirimir a questão afeta ao crime doloso contra a vida. É nesse sentido que nos manifestamos e, mais uma vez, agradecemos às Suas Excelências, já pedindo desculpas por delongar e utilizar quase que o tempo todo. Muito obrigado, senhores. Obrigado, doutor Berlim. Parabéns pela excelente manifestação, como sempre. Retorno a palavra, passa a palavra para o desembargador Sócrates. Excelentíssimo senhor presidente, pessoa do senhor, cumprimento todos os presentes do recinto e
cumprimento especial ao doutor Berlim Cantel, que é um advogado, talvez um dos mais frequentes aqui na Justiça Militar. Eu, como corregedor, tenho andado lá no primeiro grau, entro nas sessões e está lá o doutor Berlim. Né? Venho aqui no tribunal e passo uma sessão se ele está aqui. Isso prova a confiança que muitos dos assistidos têm na pessoa dele. E ele, de fato, faz um trabalho muito aguerrido em prol dos seus assistidos. Não tem dúvida nenhuma disso. Né? Muito técnico. E eu podia aproveitar esse tempo, eu sugeri um voto de congratulações para o doutor Berlim, que também para o Leopoldo Vasconcelos, que é o presidente da Comissão de Direito Militar do OAB, tem feito lá o seminário, e eu lembro muito bem quando nós quando nós propusemos a criação da Comissão de Direito Militar, um dos objetivos era exatamente promover conhecimento da Justiça Militar, que até hoje é desconhecido, né? E eles têm feito isso muito bem através desse evento, que não sei já se terminou, acho que ainda não, mas gostaria de propor esse voto na pessoa dos dois, do presidente e do vice, e gostaria que o doutor Benedito levasse um abraço ao Leopoldo Vasconcelos para mim. Muito obrigado, senador. Na verdade, se eu me permitir, eu sou o presidente da Comissão de Direito Militar e o capitão Leopoldo é o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB. Isso, mas trabalhamos juntos. Mas aí a gente corrige ali. Trabalhamos juntos. Mas de qualquer forma, com Já mais agradeço. mérito ainda. Viu? Agradeço a Vossa Excelência. Mais mérito ainda. Porque está dentro da Comissão de Direito Militar? Tá... São distintas. Tem a Comissão de Direito Militar, eu presido, e a Comissão de Segurança Pública. Então, sempre desculpa, mas eu Não. confundi as coisas lá. Desembargador. Então, eu voto de congratulações para o Berlim com o presidente da Comissão de Direito Militar e do Leopoldo para a Comissão de Segurança Pública. Eles estão fazendo as coisas em junto lá. Isso, conjunto. E atinge bem o objetivo da criação, que foi a divulgação. Sim. No pleno foi não. Quem fez? Eu não lembro. Eu não lembro de ter feito ontem, não. Né? De qualquer forma, fica aí a minha proposta. Foi aprovado, presidente? Tá bom. Vamos ao voto. Muito obrigado. Conheço do recurso porque presente os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de apelação criminal interposta pelo terceiro sargento Juliano Santana Lopes de Figueiredo e pelo soldado PM Matheus Teodoro da Silva, contra a sentença primeira, que julgou procedente a denúncia condenando nas vias do artigo 312, CPM, as penas de 1 ano e 6 meses, reclusão, e um ano e 4 meses de reclusão, respectivamente, de um e do outro, terceiro sargento e do soldado. Temos algumas preliminares, de 3, senhor presidente. A primeira, competência da Justiça Militar para processar e julgar o crime de falsidade ideológica. Foi o crime que eles acabaram sendo condenados. Inicio, senhores, rejeita a preliminar suscitada pela defesa dos apelantes de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o crime de falsidade ideológica, uma vez que o referido delito está intrinsecamente ligado ao crime de homicídio, devendo, portanto, ser julgado perante o Tribunal do Júri em observância ao princípio da consunção. A competência para o processamento e julgamento do presente feito encontra respaldo no artigo 125, parágrafo 4 da Constituição Federal. Se não, vejamos. O artigo 125, parágrafo 4 diz o seguinte: os Estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Para o parágrafo 4º, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra os atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri, quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Desta forma, tanto a competência da Justiça Militar quanto a do Tribunal do Júri se encontram positivados no texto constitucional, não havendo que se falar em preponderância de uma em relação à outra. Nesse sentido, é o entendimento também do Superior Tribunal de Justiça,
que caminha exatamente nessa linha, uma intenção grande, que eu coloco no voto aqui, mas vou abster de ler, mas é exatamente que uma não impede a outra, né? Tem um outro também, esse é do ministro Joel, da quinta turma. E tem um outro também, no mesmo sentido, do ministro Reinaldo Soares Fonseca, da quinta turma, do STJ. A conexão entre os delitos não autoriza o julgamento conjunto de ambos os crimes por um mesmo juízo, quando há concurso entre a jurisdição comum e a militar. Artigo 79.1 do Código de Processo Penal. Então, são essas duas. Eu, por isso, presidente, estou rejeitando essa preliminar. Nosso novo relator rejeita a primeira preliminar, que é de competência da Justiça Militar para processar e julgar o crime de falsidade ideológica. Doutor Fernando? Acompanho. Eu também rejeitamos, unanimidade. A segunda preliminar, cerceamento de defesa. Também em sede preliminar, eu estou rejeitando a alegação de cerceamento de defesa por ter a meritíssima juíza de direito, terceira auditoria de justiça militar, em decisão monocrática, indeferido pedido de desentranhamento da prova que teria supostamente violado a cadeia de custódia da prova. A uma porque o indeferimento ocorreu de forma monocrática, porquanto tratava de matéria processual. Desentranhamento de prova, não sendo, portanto, razoável aguardar uma reunião do Conselho Permanente de Justiça para só, então, submeter a questão para deliberação de questões exclusivamente processuais. Além disso, senhores, temos que a decisão monocrática, ora julgada, foi posteriormente submetida à apreciação do outro Conselho de Justiça, o qual ratificou a decisão, deliberou pela ausência de quebra de cadeia de custódia. Ademais, não vislumbro nulidade a macular o feito, notadamente porque a defesa sequer logrou demonstrar o prejuízo efetivamente causado. O artigo 499 do Código de Processo Penal Militar diz que nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Então, eu estou rejeitando também essa segunda preliminar. Doutor Fernando? O senhor é o revisor, né? A segunda é cerceamento de defesa. Então eu rejeito. Doutor Fernando? Rejeito também. Rejeitar. Muito obrigado por ter me lembrado aqui. É uma terceira preliminar, que é a quebra de cadeia de custódia. Em sede preliminar, a defesa pugnou também pelo reconhecimento da nulidade do feito em face à suposta quebra de cadeia de custódia, por não ter sido apreendido o aparelho que gravou as imagens acostadas no evento 58 do processo 657 de 2019, primeira instância. Novamente, senhores, melhor sorte não assiste à defesa. Verifica-se que a referida gravação, imagem de vídeo, foi objeto de perícia técnica, conforme se observa as páginas 29 e 57 do evento 2, peças do IPM 9, processo 657, 2019, para a primeira instância, inexistindo qualquer indício de adulteração ou falsidade da mesma. Está na página 29 e 57 do evento 2. Ainda que assim não fosse, temos que a positivação do Instituto da Cadeia de Custódia no ordenamento jurídico se deu a partir de janeiro de 2020, através da Lei 13.964, ou seja, 2019, ou seja, é posterior à ocorrência dos fatos. Em outras palavras, quando o arquivo com as referidas imagens foram enviadas pela TV Record Minas TV, em 26 de 12 de 2018, a PMMG sequer existiam as diretrizes da cadeia de custódia. Por oportuno, vale novamente observar também que exige no sistema processual princípio segundo o qual nenhum ato será considerado nulo se a nulidade não resultar prejuízo. Volto ao artigo 499. Com tais considerações também, senhor presidente, estou rejeitando a preliminar de nulidade por quebra de cadeia de custódia. Preliminar de quebra da cadeia de custódia, eu acompanho o nosso novo relator, doutor Fernando. Também acompanho. No mérito, entendo que a autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica restou devidamente comprovada, devendo o decreto condenatório ser mantido em seus exatos termos. Extrai-se da usordial acusatória que no dia 24 de 12 de 2018, após a prisão em flagrante da vítima, Pedro Henrique Soares Filho, enquanto era conduzido à viatura policial, algemado,
Os policiais militares, ora apelantes, ofenderam a integridade corporal da vítima, causando lesões corporais, conforme restou demonstrado no evento 1, peças, página 127, VPM, peça 16, página 127. A prova oral produzida em juízo corrobora a narrativa fática exposta na denúncia, se não vejamos. É um pouco longo, mas é preciso que seja lido para a gente não ter nenhuma dúvida. Guilherme Gilson Rodrigues, evento 57, vídeo 2. Perguntado se presenciou atuação policial, respondeu que eu me lembro, e era Natal, tinha uma muvuca na rua, a rua estava cheia de gente, cheia de criança, e quando eu passei, eu vi o policial pegando o Pedro Henrique e falando com ele, abre aspas, vamos na boca, você já está preso, fecha aspas. E o Pedro Henrique respondeu, abre aspas, vamos na boca nada, eu sou matador de polícia, fecha aspas. O policial mandou ele calar a boca e ir andando. Isso foi o que aconteceu perto de mim, mas lá para frente eu não sei. Perguntado onde foi a abordagem, respondeu que foi na Rua das Rosas, no bairro de São Caetano, em Betim. Perguntado se os policiais bateram nele ou se ele apresentava algum machucado, respondeu que o que eu me recordo é que ele estava corcunda, porque ele era muito alto e estava mexendo muito. Eu não sei se ele estava tentando escapar ou se ele tinha algum ferimento. Perguntado se Pedro Henrique tinha algum envolvimento com a criminalidade, respondeu que ele mexia com algumas coisas erradas. Perguntado se ouviu disparo de arma de fogo, respondeu que no dia era véspera de Natal e tinha muitos fogos, até antes do ocorrido. E eu não sei se ocorreu algum disparo contra o Paulo Henrique. Perguntado se Pedro Henrique foi conduzido até a viatura, respondeu que eu ouvi dizer porque eu moro aqui embaixo e não fui atrás, e que eles levaram ele para a viatura que estava na rua Itaguaçu. Perguntado se presenciou alguma agressão ou se escutou de alguém relatando alguma agressão, respondeu que na hora que ele falou essas coisas para os policiais, ele tentou fugir, ele não queria ir, estava muito bravo com os policiais. Eu vi relatos das pessoas que uma criança achou uma cápsula de bala, mas eu não sei se era daquele fato. Eles não acharam a cápsula, nem o menino, só ouviu boatos, e que ele tentou fugir. Os policiais jogaram ele no chão para tentar render. Aí depois levantou ele e continuou conduzindo ele para a viatura. Perguntado se viu o vídeo, respondeu que viu. Bem, um outro aqui, Hamilton Henrique de Assis, diz o seguinte: eu não vi abordagem, a minha casa é de grade, então eu só vi quando eles estavam passando com ele em frente à minha casa. Eu acredito que em direção à viatura, porque eles já tinham feito a abordagem e ele já estava algemado. Eu vi que eles bateram nele. Perguntado como Pedro Henrique foi agredido, respondeu que primeiro eles bateram no rosto dele, em uma parede. Depois, eles jogaram ele no chão, bateram o rosto dele no chão também, e depois agrediram com socos e pontapés. Um dava os socos e o outro pontapés. Perguntado onde eram desferidos os pontapés, respondeu que na barriga e os socos no rosto do lado, porque ele caiu e estava algemado, então eles batiam de lado. Perguntado se Pedro Henrique estava algemado com as mãos para a frente, ou se com as mãos para trás, respondeu que para trás. Perguntado se Pedro Henrique apresentou alguma resistência, respondeu que na hora em que eu vi, ele já estava algemado e estava bem relutante. Perguntado se a população se revoltou, respondeu que as que falam não se mostram, mas alguém sempre fala covardia. Para com isso. Mas as que estavam na rua não falaram nada. Perguntado se Pedro Henrique tinha algum envolvimento com a comunidade, respondeu que a gente ouviu dizer que sim. Perguntado se Pedro Henrique tinha envolvimento com o tráfico, respondeu que acredito que sim. Perguntado o que Pedro Henrique falava enquanto estava sendo conduzido, respondeu que quando ele estava passando em frente ao meu portão, eu ouvi ele dizendo, abre aspas, eu sou matador de polícia, e falou um palavrão feio. Perguntado se conhece Pedro Henrique, ou se já viu ele na rua, respondeu que eu já ouvi falar que ele ficava na rua, que Magé, a Vila e o bairro Santo Antônio, e isso é um pouco distante da minha casa. Perguntado se ouviu algum disparo de arma de fogo, respondeu que eu ouvi um barulho. Eu não posso afirmar que era um disparo de arma de fogo, porque a minha casa é no primeiro andar, e nos dois lados da minha casa são casas altas, então o barulho que vem não dá para decifrar o que é de um lado que veio. A defesa leu e perguntou à testemunha se ela confirma os depoimentos prestados no inquérito policial militar, sendo a mesma respondido que sim.
mas que não presenciou a abordagem policial, que apenas viu os policiais trazerem Pedro Henrique. Perguntado se o local de onde o Pedro Henrique foi abordado é um ponto de tráfico de drogas, respondeu que atualmente sim. Perguntado se a época era um ponto de tráfico de drogas, respondeu que não era. Perguntado se presenciou tudo que está no vídeo, respondeu que a violência eu presenciei. Todavia, senhores, os apelantes fizeram constar aí vem a questão da falsidade. Todavia, os apelantes fizeram constar no histórico do boletim de ocorrência, evento 2, a página 1524, informações diversas da realidade dos fatos confia-se. Durante o patrulhamento no bairro São Caetano, na rua Itaguaçu, local conhecido devido ao uso para o tráfico de ilícito de drogas, os militares visualizaram um indivíduo em frente a um dos becos da rua Itaguaçu, o qual, ao notar a presença da viatura policial, iniciou fuga a pé para o interior do beco. Diante de tal fato, continuam os militares. O sargento Santana e o soldado Teodoro iniciaram a perseguição a pé ao indivíduo suspeito. Durante a perseguição a pé, o soldado Teodoro conseguiu alcançar o suspeito. Porém, esse se virou e desferiu um soco no peito do militar, o qual veio a ser lançado na parede do beco. Por conseguinte, o sargento Santana sacou a pistola de impulso elétrico e fez uso dela em direção ao autor da agressão. Porém, devido ao indivíduo ter acessado um outro beco, os dados do recurso do menor potencial ofensivo não atingiu. Logo, foi realizado novamente a perseguição a pé. Desta vez, durante a fuga, o autor por diversas vezes colocava a mão na cintura, deixando claro que estava segurando algum objeto. Após alguns metros de perseguição, já na rua Iguarapé, o sargento Santana e o soldado Teodoro conseguiram alcançar o autor. E, neste momento, o sargento Santana e o soldado Teodoro, a fim de cessar a fuga do autor, o seguraram pelo ombro. Entretanto, o indivíduo desferiu socos nos militares e se desvencilhou da abordagem. Se virou de frente aos militares, sacou a arma de fogo da cintura e, enquanto se desequilibrava, efetuou o disparo contra os militares. Em virtude da atual e injusta agressão à vida dos militares, estes, a fim de cessar tal ação, efetuaram disparos contra o autor, sendo que o sargento Santana e o soldado Teodoro efetuaram um disparo cada. Após isso, o autor caiu ao solo e, com o impacto a arma se soltou da mão dele. Neste momento, o autor tentou pegar a arma novamente, porém, o sargento Santana tentou imobilizar o autor, o qual estava bastante resistente, sendo necessário realizar o forçamento da articulação do braço, o virou de decúbito ventral sobre o solo irregular, imobilizou o braço do autor, colocando um dos joelhos na região escapular e o outro sobre o pescoço, e posteriormente iniciou a algemação. Nesse interim, o soldado Teodoro conseguiu recolher a arma de fogo e auxiliou o sargento Santana a finalizar o ato de algemação. Logrado o êxito em cessar a injusta agressão e algemação do autor, que se encontrava resistente e ativo, o sargento Santana verificou que o indivíduo estava ferido e providenciou o imediato socorro do indivíduo à unidade de atendimento do bairro Teresópolis. Durante o deslocamento até o nosocômio, houve uma interrupção no deslocamento, pois o soldado Rangel, motorista da viatura, não conseguiu acionar a embreagem. Logo, os militares desembarcaram da viatura a fim de auxiliar o militar e foi identificado que o tapete impedia o acionamento de tal dispositivo. Após sanar tal problema, os militares retornaram do deslocamento. Ao chegar na unidade hospitalar, foi constatado pelos profissionais capacitados o óbito do autor. O autor foi atendido com ficha de atendimento e prontuário tal pela doutora Bruna Marianelli, sendo constatados 2 orifícios que aparentam ser provenientes de disparo de arma de fogo, sem saber precisar sobre entrada e saída, um no peito do lado esquerdo e um no dorso também do lado esquerdo. Vejam os senhores, então, que além de trazer uma narrativa inverídica sobre a troca de tiros entre os militares e a vítima, a qual teria ocorrido antes da condução desta até a viatura policial, porque quem deu o relatório sabe, eles foram conduzindo e tal, depois que teria ocorrido antes da condução desta até a viatura policial. O boletim de ocorrência não apresenta as agressões perpetradas pelos militares até a condução da vítima para a viatura. Elas foram relatadas também, essas agressões, antes da condução, durante a condução. Ademais,
A versão registrada no documento público também não se sustenta à medida que não me parece crível imaginar que um indivíduo baleado no tórax, isso ficou claro depois que ele foi atendido, por disparo de arma de fogo a curta distância, poderia andar normalmente, como ocorre nas imagens constantes no vídeo, acostados aos autos, que retratam os fatos. Registra-se, além disso, que as mesmas imagens não apontam a vítima cambaleando ou com qualquer dificuldade decorrente de algum ferimento, não apontam manchas de sangue em suas vestes ou apresentando qualquer outro indício de que ele já havia sido atingido por um disparo de arma de fogo, conforme relatado. Por fim, entendo que as penas impostas aos apelantes devem ser mantidas em seus exatos termos. Em relação ao terceiro sargento Juliano Santana, verifica-se que os fundamentos apostos pelo juiz da Copa permitem a majoração da pena base no patamar fixado, sobretudo no motivo e nas circunstâncias, considerando que o motivo do crime não é justificável, porque é fundado no intuito de ocultar, em tese, crime mais grave que ele seria fatalmente imputado. Considerando que as circunstâncias do fato são reprováveis, porque exercia função de superior hierárquico na guarnição policial militar, estando de serviço. Desta forma, entendo que a pena base fixada e posteriormente estabelecida como definitiva em 1 ano e 6 meses de reclusão atendeu os critérios estabelecidos no regulamento próprio. Pato. Na mesma esteira, senhor, temos que, em relação ao cabo Matheus Teodoro, vejo como a pena base foi estabelecida em seu mínimo legal, ou seja, 1 ano de reclusão. Já na segunda fase da dosimetria da pena, foram acertadamente aplicadas e devidamente fundamentadas as agravantes previstas no 72B do Código Penal Militar por ter a falsidade ocorrida para ocultar a prática de outro crime. E, no inciso do mesmo artigo, L, pelo fato do policial militar estar em serviço, motivação que justificou o agravamento da pena em 4 meses. Desta forma, entendo que a pena definitiva fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão entendeu os critérios também estabelecidos no regulamento pago. Por exposto, senhores, eu estou negando provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de primeiro grau em seus atos termos, né, como voto. Nosso nobre relator mantém a sentença primeva. Eu também acompanho, doutor Fernando. Cumprimento o doutor Berlink pelos trabalhos, mas vou acompanhar integralmente o relator. Obrigado, doutor Berlink. Retorne sempre. Um prazer falar com o senhor. Muito obrigado, senhor presidente, ministros e desembargadores. Declaro o Procurador de Justiça e a próxima. Sempre uma honra e satisfação estar aqui. Até a próxima. Falando. Ainda em matéria criminal, que é o último processo de matéria criminal, né? O restante é civil, né, doutor? Ou tem embargo aqui do criminal? Tem um voto de vista com o doutor Fernando? O restante tudo é civil, né, doutor Eli? Então, o processo 2000534 de 2022, eu sou o relator, desembargador Fernando Armando Ribeiro é o revisor, apelante é Cleines Pinto de Oliveira, defensora pública Ana Luísa Toledo Alves, MADEP 0740, apelado Ministério Público. Eu proferi meu voto, doutor Fernando, na última sessão, pediu vista. Então, o senhor está com a palavra. Eu já votei também, acompanhando o senhor, né? Então agora eu vou ver. Boa tarde. Desembargador Sócrates já me acompanhou. Boa tarde, senhoras e senhores, senhor presidente desta Igreja Câmara, desembargador Sócrates, senhora procuradora de Justiça, senhores servidores e todos que nos acompanham pela rede mundial de computadores.
Senhor presidente, após eu examinar melhor os autos, eu acompanho o voto proferido por Vossa Excelência, relator, quanto à rejeição das preliminares, bem como no tocante à manutenção da condenação do apelante pela prática dos crimes de calúnia e difamação. Divirjo tão somente, presidente, em relação às reprimendas fixadas e ao regime imposto para o início de cumprimento das penas. No que tange ao delito de calúnia, previsto no artigo 214 do CPM, verifica-se que a pena base do apelante foi fixada em 1 ano de detenção, por terem sido consideradas desfavoráveis à gravidade do crime, a extensão do dano, os meios empregados, o modo de execução e a insensibilidade. Vejamos, da gravidade do crime, a conduta é grave, tanto para a administração quanto para a disciplina militar, uma vez que a conduta do réu subjugou a dignidade não apenas dos ofendidos, mas também de toda a instituição da Polícia Militar. Conduta inaceitável segundo os valores e princípios da Polícia Militar, sendo essa circunstância acentuadamente desfavorável. Em relação à personalidade do réu, nada a considerar. A extensão do dano também foi considerada desfavorável por ser a conduta reprovável sob o aspecto moral e profissional, sendo demonstrados os expressivos desdobramentos e danos, uma vez que a calúnia chegou ao conhecimento de um número difuso de pessoas da sociedade, bem como a integrantes da PMMG e ao comandante e chefe da vítima. Dos meios empregados, ressalte-se que o acusado perpetrou o delito através das redes sociais, com alcance indeterminado, com a difusão e repercussão incalculável e instrumento deletério de amplitude extremamente grave para a reputação da vítima, sendo-lhe, pois, desfavorável. Modo de execução também foi considerado desfavorável. Os motivos determinantes do crime analisados como agravante na segunda fase, nada a considerar. O tempo do crime, não há nada nessa circunstância que indique a elevação da pena. Quanto ao lugar do crime, não há nada também que indique a elevação da pena. Antecedentes do réu, não há o que considerar. Insensibilidade do crime foi considerada desfavorável e arrependimento após o crime. Não acredito no arrependimento do acusado, embora tenha manifestado pedido de desculpas no interrogatório, nada a considerar. De fato, senhor presidente, compreendo que a gravidade do crime deve ser considerada desfavorável ao apelante, conforme salientou o juízo AQUO, pois ao afirmar que o coronel PM Oswaldo estava, aspas, envolvido em tese no desvio de mais de 5 milhões de reais de um dinheiro do CONCEP na área da 9ª RPM, fecho aspas, o réu atingiu não somente a imagem do ofendido, mas também a própria instituição militar. A circunstância judicial dos meios empregados também deve ser considerada desfavorável, tendo em vista que o vídeo foi publicado na plataforma YouTube, o que possibilitou que a calúnia alcançasse um número indeterminado de pessoas, inclusive colegas de trabalho da vítima, afetando-lhe a reputação. Por outro lado, senhor presidente, compreendo que a análise desfavorável da extensão do dano deve ser afastada a fim de ser evitada bis in idem, uma vez que os fundamentos utilizados pelo juiz AQUO para valorar negativamente essa circunstância judicial também foram mencionados nos meios empregados. O exame desfavorável da circunstância judicial do modo de execução do crime também deve ser afastado, pois os fundamentos adotados são inerentes ao próprio tipo penal. A circunstância judicial da insensibilidade deve ser avaliada em conjunto com o arrependimento após o crime,
e no caso não há elementos para valorar negativamente essa vetorial, notadamente quando se verifica que o próprio réu apresentou pedido de desculpa em seu interrogatório. Assim, na segunda fase de dosimetria, foi reconhecida a agravante do motivo torpe, prevista na linha A do inciso 2 do artigo 70, o que não merece reparo, pois o acusado praticou o crime visando angariar notoriedade nas redes sociais, apresentando uma imagem de que estaria atuando no combate à corrupção, com propósitos políticos, conforme ele mesmo confessou. Assim, ausentes atenuantes e presente a referida agravante, eu majoro a reprimenda do réu em 1/5, consolidando-a em 9 meses e 18 dias de detenção, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena. Considerando-se o quanto da pena imposta e a primariedade do réu, bem como o fato de que o juiz do ACO não apresentou fundamentação para a imposição de regime mais severo, fixa o regime inicial como aberto para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º C do Código Penal Comum. Por sua vez, em relação ao crime de difamação, tipificado no artigo 215 do CPM, observo que a pena base do acusado foi fixada em 6 meses de detenção, por terem sido consideradas desfavoráveis a gravidade do crime, a extensão do dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, a insensibilidade e o arrependimento após o crime, tal como cito trechos da sentença recorrida. Todavia, compreendo, senhor presidente, que a pena base imposta merece reparos, uma vez que apenas as circunstâncias judiciais dos meios empregados e dos motivos determinantes do crime podem ser consideradas desfavoráveis ao réu, tendo em vista que os fundamentos apresentados para as demais vetoriais dialogam com as próprias elementares do tipo penal ou configuram bis in idem. A circunstância judicial dos meios empregados deve ser valorada negativamente, tendo em vista que o réu publicou o vídeo no qual faz a difamação na plataforma YouTube, permitindo que um número indeterminado de pessoas tivesse acesso ao seu conteúdo, o que foi prejudicial à vítima. Os motivos determinantes também são desfavoráveis, pois ele praticou o crime almejando ganhar notoriedade nas redes sociais e alcançar ganhos de cunho político. Logo, diante da presença de 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base do acusado em 4 meses de detenção, a qual deve ser consolidada nesse patamar em razão da ausência de agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento e diminuição da pena. Fixo o regime inicial aberto para o início de cumprimento da pena nos termos do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Após somar as penas impostas nos termos do artigo 79 do CPM, torno definitiva a reprimenda do réu em 1 ano, 1 mês e 18 dias de detenção. Diante do quanto da pena imposta e da primariedade do réu, bem como do fato de que o juiz ACO não apresentou fundamentação para a imposição de regime mais gravoso, fixo o regime inicial aberto para o início de cumprimento da pena nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, inciso C do Código Penal Comum. No que concerne ao sursi da pena, o juízo ACO indeferiu o benefício com base nos seguintes fundamentos. Negamos a aplicação do sursi nos termos do artigo 84, inciso 2 do CPM. Contudo, senhor presidente, compreendo que, no caso, a valoração desfavorável dos motivos e das circunstâncias dos crimes, conforme demonstrado acima, bem como o fato de o réu responder a vários processos dessa mesma natureza, denota que a concessão do sursi da pena não é socialmente recomendável, motivo pelo qual mantenho um indeferimento do benefício com respaldo no artigo 84, inciso 2 do Código Penal,
razões pelas quais, senhor presidente, renovando o pedido de vênias, eu dou provimento parcial ao recurso para reduzir a pena imposta ao apelante, consolidando-a em 1 ano, 1 mês e 18 dias de detenção, a qual deverá ser cumprida em regime inicial aberto, mantido o indeferimento do sursi da pena. É o meu voto, senhor presidente. Qual que era a pena anterior, doutor Fernando? Estou vendo. Um ano e 8. 1 ano e 8 meses, né? 1 ano e 8 meses. Aí ficou agora 1 ano... É 1 ano e 10 meses de detenção, né? 1 ano e 10 meses. Que era Isso. a pena total, Agora né? caiu para 1 ano e 18 dias, segundo o doutor Fernando Arruda. Pois é, eu estou achando que o doutor Fernando tem com razão, sabe? Ele motivou bem ali, foi considerado duas vezes as circunstâncias, sabe? Eu só vou rever meu voto com o voto do Fernando. Eu também acompanho, então. Então, por decisão final, a segunda Câmara, por unanimidade, afastou as 4 prejudiciais de mérito, arguídas pela Defensoria Pública, e no mérito, por unanimidade também, negou o provimento ao recurso para manter incólume a sentença condenatória de primeiro grau. Não, agora para não manter, para diminuir, né? Para diminuir o quanto da pena, fixando em 1 ano e 18 dias. Parcial, deu provimento parcial para diminuir, né, no quanto da pena, né? Reduzir a pena imposta ao apelante. Aí você faz o termo certo, ok? Então, a matéria criminal já se encerrou. A doutora, caso queira continuar conosco, será um prazer. Matéria civil. Nós vamos julgar agora o agravo de instrumento, processo 200050 de 2024. Relator. Eu sou o relator, agravante é o Estado de Minas Gerais. Procurador de Estado, Alessandra, Nádia e Max. Agravado, Fabiano de Oliveira Tonaco. A segunda Câmara, por unanimidade, negou o provimento ao recurso do Estado, mantendo intacta a decisão prolatada pelo juízo Primevo. Encerrado esse processo, não tem sustentação oral, nós todos já votamos. O segundo processo é a apelação civil 400773 de 2023. Eu também sou relator, apelante também o Estado. Apelados Alexandre Sebastião da Silva Miranda. A segunda Câmara, também por unanimidade, negou o provimento ao recurso de apelação do Estado para manter a decisão primeira em seus exatos termos. Terceiro processo é a apelação, processo EPROC 2000-116-67-2022, relator desembargador, eu também sou relator, e apelante Eric Lucas Cardoso Salgado. Advogado é o doutor Jorge Vieira da Rocha e outros, né? Apelado Estado. Procuradores também, Alessandra, Nádia e Max Galdino. Nós já votamos também e a segunda Câmara, por unanimidade, negou o provimento ao recurso para manter integralmente a sentença de primeiro grau. Também temos a apelação EPROC 200099 de 2023. Eu sou relator, apelante Osmar Fernandes da Silva, advogado Rafael Recém-Vindo Silva Bento, apelado Estado, procuradores também Alessandra, Nádia e Max. Todos nós já votamos. A segunda Câmara, por unanimidade, negou o provimento ao recurso de apelação para manter incólume a sentença primeira. E, por fim, o processo 20000139 de 2022, relator o desembargador Sócrates, apelante Nilson Donizete Oliveira. Esse processo foi retirado de pauta, né? Ok. O senhor tem condição de ata?
Ata da 76ª Sessão Ordinária Presencial de Julgamento de Segunda Câmara, realizado no dia 9 de maio de 2024. Presidente, excelentíssimo senhor desembargador James Ferreira Santos. Presentes, excelentíssimos senhores desembargadores Sócrates Edgar dos Anjos e Fernando Armando Ribeiro. Procurador de Justiça, excelentíssima senhora doutora Karen Tomé. Pausa dos trabalhos, votos de congratulações e felicitações, proposto pelo excelentíssimo senhor desembargador Sócrates Edgar dos Anjos, foi aprovado votos de congratulações e felicitações, com o doutor Leopoldo de Vasconcelos Maria, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Minas Gerais, e com o doutor Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo, presidente da Comissão de Direito Militar da OAB Minas Gerais, pela realização do 2º Congresso Estadual de Direito Militar, realizado dia 7 de maio de 2024. Processo em pauta de julgamento, matéria criminal, apelação processo EPROC, número 657, dígito 48. Decisão, segunda Câmara, por unanimidade, rejeitou as preliminares levantadas pela defesa dos apelantes e, no mérito, também por unanimidade, negou o provimento e recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. Fez sustentação oral o advogado Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo. Apelação processo EPROC, número 2534, dígito 08. Decisão, segunda Câmara, por unanimidade, afastou as 4 prejudiciais de mérito arguidas pela Defensoria Pública, no mérito, também por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena imposta ao apelante, consolidando em um ano, 1 mês e 18 dias de detenção, a qual deverá ser cumprida em regime inicial aberto, mantido o indeferimento do subsídio da pena. Matéria civil, agravo instrumento, processo EPROC, número 20.050, dígito 34. Decisão, segunda Câmara, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, mantendo intacta a decisão prolatada pelo juízo primevo. Apelação, processo EPROC, número 20.077, dígito 36. Decisão, segunda Câmara, por unanimidade, negou o provimento ao recurso para manter a decisão primeva em seus exatos termos. Apelação, processo EPROC, número 20.099, dígito 94. Decisão, segunda Câmara, por unanimidade, negou o provimento e recurso de apelação para manter incólume a sentença primeva. Apelação, processo EPROC, número 2.116, dígito 67. Decisão, segunda Câmara, por unanimidade, negou o provimento a recurso. Por fim, apelação, processo número 2.139, dígito 13, retirado de pauta. Nada mais havendo, foi encerrado. Alguma observação, senhores desembargadores? Está encerrada a sessão. Muito obrigado.